Então, gente, vamos direto ao assunto, né? Falando sobre raízes, né? Nos estendemos, falamos sobre várias propriedades do sistema de raízes. Falamos, por exemplo, que só pelas propriedades, né, do sistema de raízes a gente pode conjecturar ou adivinhar, né, qual é a forma, como é que são as raízes do grupo SU3, né, que é um grupo de rank 2, etc. Em geral, um grupo de rank N, né, onde as raízes são vetores n-dimensionais, você pode fazer uma coisa similar, só que não é tão simples como a gente está vendo no SU3. SU3 as coisas são bidimensionais, são 6 raízes, então é tudo mais fácil. Elas têm a mesma norma, né? Todas as raízes do SU3, então fica tudo mais fácil, realmente. Agora, se você pega um troço multidimensional, técnicas a mais têm que ser desenvolvidas para você provar diversos teoremas que a gente afirmou que valem para o SU3, né? Bom, a nossa ideia toda é que as raízes são uma etapa necessária para que a gente chegue na questão que mais nos interessa, né? Não é que as raízes não nos interessam, mas mais nos interessam os pesos, né? Então, vamos definir agora o que são esses tais de pesos, né? E se alguém estiver acompanhando isso pelas notas de aula, vocês vão notar que eu vou fazer um negócio um pouquinho diferente da apresentação, pelo menos inicial da coisa, né? Nós vamos começar observando a representação, né, fundamental do SU3. A representação fundamental do SU3 é aquela que é gerada pelas matrizes de Gell-Mann, né, que a gente exibiu lá no início, né? As duas matrizes de Gell-Mann que comutam entre si, elas já estão sob a forma diagonal nessa representação, a gente montou de modo que elas fossem assim, né? E são o lambda 3 e o lambda 8. O lambda 3 é isso aqui, né? E o lambda 8, ela é são essas as duas raízes que estão aí, né? Essas matrizes, né, elas atuam num espaço, né, elas correspondem a operadores lineares, né, atuando num espaço tridimensional, né, espaço tridimensional. A base, né, na qual essas matrizes assumem essa forma é chamada base canônica, vamos dizer assim, nesse espaço. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Né? Então, as outras matrizes, em relação a essa base, elas não são diagonais. Então, elas não levam, esses caras não são autovetores dos autovalores dos outros operadores, por exemplo, do lambda 1, do lambda 2, do lambda 4, esses caras não deixam esses caras invariantes, né? Mas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 são autovetores desses dois caras porque eles já estão automaticamente diagonais, né? Então, por exemplo, suponha que nós chamemos o 1, 1, 0, 0, o 2, 0, 1, 0 e o 3, 0, 0, 1, né? Então, se você pegar o lambda 3 sobre 2 e atuar no 1, né? O que você vai obter? 1 meio vezes 1, né? Todo mundo concorda? Só ler aqui, né? O que vai dar, né? Tá certo? Se agora você pegar o lambda 8 sobre 2 e atuar no mesmo o 1, tá certo? O que você vai obter vai ser 1 sobre 2 raiz de 3, 1. Ok? Vamos fazer o mesmo exercício para o 2 e para o 3. Né? Então, lambda 3 sobre 2 atuando no 2
vai ser menos 1/2 por 2. Lambda 3, lambda 8 sobre 2, atuando no 2. Ah, faltou o 3, né? Desculpa. Não faltou o 3. Desculpa. Fazendo. Lambda 3 sobre 2, atuando no 2, vai dar menos 1/2 por 2. Lambda 3 sobre 2, lambda 8 sobre 2, atuando no 2, vai dar 1 sobre 2 raiz de 3 por 2. Então, eu estou atuando com lambda 3 e com lambda 8 sobre o 1, sobre o 2 e agora sobre o 3. Tá? Então, lambda 3 sobre 2 no 3, isso aqui vai dar 0. Eventualmente vezes o 3, eu estou escrevendo isso de propósito, uma equação de autovalores. Né? E lambda 8 sobre 2 no 3, isso vai dar menos 1 sobre raiz de 3 no 3. Certo? Então, você pode fazer com esses caras mais ou menos a mesma coisa que a gente fez nas raízes. Eu posso definir um vetorzinho bidimensional associado com os autovalores de lambda 3 e lambda 8 quando atuam em cada um desses autovetores. Tá certo? Então aqui, por exemplo, eu posso definir um vetor que eu chamo de μ1, que é 1/2, 1 sobre 2 raiz de 3. Aqui eu posso definir um μ2, tá certo? 1/2 é o autovalor por lambda 3, 1 sobre 2 raiz de 3, o autovalor sobre lambda 8. Né? O μ2 vai ser menos 1/2, 1 sobre 2 raiz de 3. Né? E o μ3 vai ser 0, menos 1 sobre raiz de 3. Ok? Esses vetores, está claro, né? Que eles são bidimensionais. Por quê? Porque eu só tenho duas matrizes na subálgebra de Cartan, lambda 3 e lambda 8. Então, vamos supor que eu não tivesse na representação tridimensional, tivesse uma representação 10-dimensional. O número de geradores que comutam ia continuar sendo o mesmo, 2. Era o T3 e o T8. Tá certo? E eu iria obter outros vetores bidimensionais com esse mesmo procedimento, aplicando T3 num vetor, aplicando T8 no outro vetor. Só que eu iria obter mais vetores mis. Tá certo? Porque aqui eu tenho 3 vetores mi, porque eu tenho 3 vetores base. Eu tenho 3 vetores base, porque eu estou na representação 3×3. Se eu tivesse na representação 10×10, seguindo essa linha aqui, eu teria 10 vetores base. E eu teria, portanto, 10 vetores como esse. Só que cada um deles seria bidimensional. Está claro isso? Esses são os tais pesos. Né? Então, o número de pesos, o número de vetores peso, né? Deixa eu anotar isso aqui, né? O número de vetores peso depende da representação. Nesse caso, eu tenho 3, porque a minha representação é 3×3. Se ela fosse 10×10, teria 10. Em geral, é exatamente a dimensão da representação. Alguns desses vetores peso, em particular, podem se repetir. Né? Ou seja, você pode ter mais de um vetor associado com mais de um vetor, o 1, o 2, o 3 e assim por diante, associados com o mesmo peso. Tá certo? Então, os pesos podem ser degenerados, vamos dizer assim. Né? Mas o número total de vetores da representação é fixo. Nesse caso é 3, se fosse uma representação 10-dimensional seria 10. Então, na representação tridimensional eu tenho 3 pesos, na representação 10-dimensional eu tenho 10 pesos,
A representação 8-dimensional tem 8 pesos, assim por diante. Esses pesos, como eu disse, podem não ser todos diferentes uns dos outros. Nós vamos ver exemplos em que eles não são diferentes, né? A dimensão desses vetores é que é sempre 2. Por quê? Porque o que eu estou coletando são os autovalores de lambda 3 e lambda 8, ou de T3 e de T8. Tá certo? Então, cada vetor peso, que não está necessariamente vinculado a ser 3, de acordo com a representação, varia o número de vetores peso, mas cada vetor peso é um vetorzinho bidimensional. Ser bidimensional é uma característica do SU3, do SU3 ter rank 2. Tá certo? Então essa que é a história, né, dos vetores peso. Você vê, cada vetor base da sua representação, ou seja, cada vetor que funciona como base do espaço vetorial no qual atuam as matrizes da sua representação, pode então ser indexado pelo peso, pela ação, não é, de lambda 3 e lambda 8 sobre ele. Da mesma forma como a gente faz na mecânica quântica, quando a gente indexa um vetor de estado pelos autovalores do conjunto completo de operadores que comutam. Exatamente, lambda 3 e lambda 8 comutam, né? Eles são, nesse caso, na representação tridimensional, eles são um conjunto completo. Por quê? Porque não tem degenerescências. Cada vetor está univocamente associado a um único peso. Tá certo? Então você poderia escrever aqui, por exemplo, né, o teu U1, né, como sendo 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. Né? O seu U2 como sendo menos 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. E o seu U3 como sendo 0 menos 1 sobre raiz de 3. Certo? Então você pode reconhecer os vetores base da sua representação de acordo com o comportamento deles pela atuação de lambda 3 e lambda 8, ou de T3 e de T8 em geral. Tá certo? Portanto, esses vetores que você define usando os autovalores de T3 e T8, aí estou falando uma representação genérica, é que são chamados os pesos da representação. Então, os pesos, os vetores peso, ao contrário das raízes, né, eles dependem da representação. Lembrem-se que as raízes foram definidas de maneira completamente independente da representação. Fosse qual fosse a representação, as raízes significavam apenas um tipo de rearranjamento, tá certo, dos geradores, uma combinação linear diferente dos geradores. Raízes são objetos independentes da representação. Pesos dependem da representação. Então, os pesos, eles são rótulos que caracterizam os vetores base de uma determinada representação. Tá certo? Então, por exemplo, esse cara aqui, eu sei que se eu atuar com lambda 3 dá 0, se eu atuar com lambda 8 dá menos 1 sobre raiz de 3. Então, ele está completamente caracterizado assim. Como esses rótulos são todos diferentes, os vetores são todos diferentes, então aqui se aplicaria inclusive o conceito de conjunto completo de operadores de comuto. Em geral, não vai se aplicar esse conceito. Tá certo? Porque alguns desses pesos podem coincidir em uma certa representação. Legal. Então vamos colocar esse conceito em geral, só para a gente poder observar uma característica importante que tem que ser obedecida por qualquer vetor peso. Tá certo? Suponha que você está numa representação, né, de dimensão n, né, espaço vetorial n-dimensional. Né? Então você tem uma base desse espaço vetorial que você vai escolher
como sendo a base de autovetores dos HIs, né? Então você vai ter HI atuando em Mi, L igual a Mi, L. Essa é a nossa equação geral, né? Que é, quando eu tiver um espaço vetorial de dimensão diferente de 3, é isso que eu espero que aconteça, né? Esse Mi é um vetor que tem como componentes Mi1 e Mi2, dependendo da ação de H1 ou de H2 sobre ele. Certo? L é um índice que indica possíveis degenerescências que venham a existir. Tá certo? Então pode haver mais de um vetor associado com o mesmo peso. Isso é possível, né? Então nosso Mi, como eu disse, é um cara composto assim, né? Mi1, Mi2. E a gente, em geral, esses HI são operadores hermitianos. Então está automaticamente garantido que se o conjunto de pesos Mi1, Mi2 for diferente do outro conjunto de pesos, Mi barra 1, Mi barra 2, e aí eu não estou falando de cada um ser diferente, mas o conjunto, quer dizer, o vetorzinho Mi ser diferente do vetorzinho Mi barra, se isso acontecer, os dois estados são automaticamente ortogonais, né? Porque os H são operadores hermitianos, né? Se isso não acontecer, os estados não são necessariamente ortogonais, mas é sempre possível ortonormalizá-los, tá certo? Você fazer uma mudança de base dentro do subespaço de degenerescência e ortonormalizar essa base. Então, sem nenhuma perda de generalidade, a gente pode sempre escolher a nossa base de modo que ela seja uma base ortonormal, né? Tá certo? Então, satisfaça isso aqui. Então, maravilha. Agora, observe o seguinte. Vamos considerar o que resulta da gente aplicar aquele H-alfa é 2-alfa, escalar H, sobre alfa 2, onde alfa é uma raiz. Tá certo? Alfa é uma raiz. Então, o que resulta da gente pegar o H-alfa e aplicar sobre um vetor peso, sobre um vetor base indexado por um peso Mi, por exemplo, né? Isso aqui é 2 alfa I HI sobre alfa 2 aplicado em Mi L, não é isso? Que é a definição. HI aplicado em Mi L dá Mi I, né? Então o resultado aqui é 2 alfa escalar Mi sobre alfa 2 Mi L, né? Portanto, é claro, né? Isso aí não tem novidade nenhuma. Se os caras são autovetores de H1 e de H2, e H1 e H2 comutam, é claro que eles são autovetores de alfa escalar H, que é uma combinação linear de H1 e H2, né? E eles são autovetores com esse autovalor, tá certo? Só que os autovalores do H-alfa são inteiros, porque o H-alfa satisfaz aquela subálgebra SU2 que a gente viu na aula passada, tá certo? O H-alfa, o E-alfa e o E-alfa mais e o alfa menos formam uma subálgebra SU2, e a partir daí nós concluímos que os autovalores do H-alfa têm que ser inteiros. Os autovalores do D3-alfa podem ser inteiros ou semi-inteiros, só que o H-alfa é 2 vezes D3-alfa. Então os autovalores deles têm que ser inteiros e não semi-inteiros, só podem ser inteiros. Consequentemente, como isso aqui é um autovalor do H-alfa, né? 2-alfa escalar Mi sobre alfa 2 tem que ser um número inteiro. Certo? Então, está aí uma característica sobre os pesos. Uma coisa que um peso forçosamente tem que satisfazer é que 2-alfa escalar Mi sobre alfa 2
tem que ser um inteiro. Tá certo? Veja bem, para qualquer alfa, qualquer que seja a raiz, né? Aqui, embora nós estejamos o tempo inteiro com SU3 na cabeça, ninguém falou em SU3 nesse pedaço do quadro, né? Esse I aqui pode ir de 1 a R, né? Pode ser todos os elementos da subálgebra de Cartan, né? Então esse MI pode ser um vetor R dimensional, em princípio, né? Você sempre pode escolher a base desse tipo, H-alfa sempre é definido desse jeito, independente se você está falando de SU3 ou não, né? Então isso aqui você não foge disso. Se você tiver um peso, um Mi que é candidato a peso, você já pode testar dizendo o seguinte: quando eu calcular o produto escalar desse cara com qualquer raiz, qualquer uma, multiplicar por 2, dividir pelo módulo da raiz ao quadrado, né? Aqui faltou o módulo, né? O módulo. Isso tem que dar um número inteiro. Então, os pesos, eles são autovalores dos operadores que compõem a subálgebra de Cartan numa dada representação. Por isso, eles são dependentes da representação. Mas, eles têm que ter um produto escalar, eles têm que ser tais que essa quantidade aqui dê sempre um número inteiro. Tá certo? E o alfa é um objeto independente da representação, lembre-se disso. Não entendi muito bem, por que tem que ser um número inteiro? Porque ele é um autovalor do H-alfa. O H-alfa satisfaz uma subálgebra de SU2. Né? A gente tem isso aqui. T3-alfa com E-alfa. T-alfa mais é igual a T-alfa mais, com T-alfa menos, T-alfa menos. E T-alfa mais T-alfa menos é igual a 2 T3-alfa. O nosso H-alfa é 2 vezes T3-alfa. Isso aqui é a álgebra de SU2, complexificada. Né? É a maneira pela qual a gente descobre que os autovalores do T3 têm que ser de menos J a J. E os autovalores do T2, que é T1 ao quadrado, mais T2 ao quadrado, mais T3 ao quadrado, têm que ser inteiros ou semi-inteiros positivos. Né? Então, os autovalores de T3-alfa são obrigados a ser inteiros ou semi-inteiros. Como H-alfa é 2 vezes T3-alfa, os autovalores dele têm que ser inteiros. Mas esse cara é um autovalor de H-alfa, então ele tem que ser inteiro. Certo? Então, essa equação é uma equação que pode ser usada para caracterizar um peso. Né? Se você tiver um cara, um vetor, por exemplo, em SU3, bidimensional, que não satisfaça isso com alguma das raízes, em SU3 você vai fazer esse teste aqui 6 vezes. Né? Vai pegar alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Na verdade, você precisa fazer 3 vezes, né? Porque como você tem uma raiz, menos ela também é raiz. Então, se você pegar alfa 1, alfa 2, alfa 3, isso aqui der um inteiro, para menos alfa 1, menos alfa 2, menos alfa 3, vai dar um inteiro também, só que negativo. Né? Você realmente, no caso do SU3, precisa fazer esse teste 3 vezes. Né? Para 3 das raízes linearmente independentes que você tem lá. Beleza. Então esses aí são os pesos. Né? Vamos dar um exemplo. A gente já começou a esboçar, né, esse exemplo aqui da representação fundamental. Né? Vamos considerar um exemplo um pouquinho menos direto. Né? Esse é o seguinte.
considerar a ação dos geradores sobre um espaço 8-dimensional. Exemplo. Espaço vetorial 8-dimensional. É claro que vem aí a representação adjunta, né? Certo? Esse 8 aí não está à toa, né? De jeito nenhum. Então, a gente vai definir essa ação da seguinte maneira. TA atuando num vetor B é I, F, ADC, C. Certo? Vocês concordam comigo que isso aí define perfeitamente quem são essas matrizes TA, né? Atuando nesse espaço. Nós vamos supor que a gente normalizou os geradores, né? Tipo, os geradores não, os vetores de base. Ok? Então, se você tomar o produto escalar disso daqui pelo outro lado, né? Se eu fizer C, TA, B, né? Isso daqui vai ser I, F, A, B, C, né? Bom, mas isso daqui é exatamente, né, menos I, F, A, C, D, para você manter a ordem, né, C, D do cara, e é exatamente o que nós chamamos lá de X-til, né, A componente CB, né, quando a gente fala da representação adjunta. Então, se eu tenho 8 matrizes atuando num espaço daquela maneira que está ali, o que eu tenho essencialmente é a representação adjunta, certo? Desses geradores. Maravilha. Aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mudança de base, né, da seguinte maneira. Vou definir um linha, que é o 3. Vou definir um 2 linha, que é o 8. Tá certo? Um linha o 3, 2 linha o 8, né? E vou definir alfa linha igual a S alfa A vezes A do nosso A igual a 1, 2, 4, 5, 6, 7. Então isso aqui é uma mudança de base dentro desse espaço, certo? O que vai acontecer nessa história? Né? Olha só, se eu pegar e atuar com H1, por exemplo, no 1', tá certo? Sempre lembrando, né, que o que eu chamei de H1 é o T3 e o que eu chamei de H2 é o T8. Né? Então, H1 no linha é a mesma coisa que T3 no 3, não é isso? E isso daqui é I, F, pela definição ali, né? 3, 3C vezes C é 0. Né? É a mesma coisa no H2, no 2', né? Isso vai ser T8 no 8, que é I, F, 8, 8C, C é 0 também. Né? Agora, se eu fizer H1 no 2', né? Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer o T3 no 8, isso vai dar IF3, 8C vezes C. E quanto dá isso? 0. Né?
Porque o F38C é o resultado, ele aparece como resultado comutador do T3 com T8. Mas eles comutam. Né? Eles comutam em qualquer representação, porque em particular eles comutam na representação fundamental. Então essa coisa é independente de representação. Né? Então isso aqui é zero também. Similarmente, o H2 no umbinho também vai ser zero. Tá certo? Pela mesma razão. Né? Então esses Hs, eles vão satisfazer isso aí, né? Maravilha. Então a gente fez essa história para os Hs, né, atuando lá, e o que daria se eu fizesse a ação dos His sobre os alfalinhos que foram definidos ali, né? Desculpa, eu botei essa linha aqui. Vou botar essa linha aqui. E essa linha aqui também está errada. Bom, como eu já usei o negócio errado aqui, deixa eu botar aqui. Às vezes eu estou começando a achar que essa linha é completamente dispensável, mas enfim. Só para não parar para questionar isso nesse momento, deixa eu manter ela ali. Né? HI no alfalinha vai dar o quê? Isso, por exemplo, vamos pegar o H1, né, no alfalinha. Isso é o T3 atuando, né, num cara que é S alfa A vezes A, não é isso? Com A valendo um daqueles números que estava ali. Né? Então é claro que o T3 supostamente é um operador linear, então isso aqui vai dar S alfa A, né? T3 atuando no A, que vai ser S alfa A e F3AC vezes C. Tá certo? Agora aqui, se você quiser, você pode inserir S a menos 1 vezes S. Tá certo? Vamos lá, componentes C', vamos dizer assim. Eu tenho uma delta aí no meio da história. Né? Se vocês lembrarem bem, esse cara daqui era a matriz H pequeno 1, H pequeno 1 AC, componente AC. De modo que o movimento que você está fazendo aqui é o mesmo movimento de diagonalização. Aquele S que está ali, desculpem, né? Devia ter falado, lembrado. Né? Esse S que está aqui é o mesmo S que a gente utilizou para definir os operadores step. Parou tudo. A minha mudança de base é uma mudança muito safada, né? Eu usei esse S especificamente, que é o S que eu defini anteriormente para definir os operadores escada. Né? Então, usando esse S, eu repito o mesmo passo que eu fiz lá, e eu vou obter a forma diagonal desse cara que está aqui. Com um S, C' vezes C, que vai dar o estado original, né? Que a gente tinha transformado. Né? Acho que, aliás, isso daqui vira beta C', alguma coisa assim. Né? Então, o resultado disso daqui, né, vocês podem se convencer que vai ser, pura e simplesmente, alfa-i vezes alfa-i, onde os alfa-i são exatamente as raízes. Tá certo? Porque você vai obter S, F, S é menos 1, que vai dar o cara na forma diagonal. Né? E esse cara aqui, o SC, vai recuperar o alfa-linha original que a gente tinha lá. Portanto, a ação do H1 sobre isso, né, não vai dar o alfa-i, vai dar o alfa-1. Né? A ação do H2 sobre isso, né, vai dar o alfa-2 alfa-linha. Tá certo? De modo que você pode resumir essas coisas, a ação dos H sobre a base, da seguinte maneira.
HI J' é 0, né? E os HIs alfa' são alfa', alfa'. Tá certo? Mas você vê que essas equações são equações de autovalores para os H's. As equações de autovalores para os H's definem os pesos. O que a gente fez aqui? A gente pegou essa base original, na qual os geradores, em princípio, não são diagonais. A gente pegou essa base original que está aqui. A gente fez uma mudança de base, que foi essa aqui, que foi espertamente escolhida, de modo que os geradores H1 e H2 fiquem na forma diagonal. Com isso, todos os vetores base, tá certo? Os novos vetores base são 1', 2' e todos os 6 alfa', tá certo? Todos os vetores base são autovetores do H1 e do H2. O que eu consegui com isso? Os pesos. Tá certo? Como é que são os pesos, então, dessa representação? Os pesos vão ser assim. Se o H1 e o H2 atuando nesse cara aqui dá 0, né, eu tenho o seguinte, ó, por exemplo, H1, 1 é 0. H1, né, 2' também é 0. Então tem um peso aqui que é 0, 0. Tá certo? Se eu tiver H2 atuando num linha, também dá 0. H2 atuando em 2', também dá 0. Então eu tenho outro peso 0, 0 degenerado. Tenho dois pesos iguais associados a dois autovetores distintos. Tá certo? Portanto, tipo assim, 1', 2', eu posso associar com 0, 0, L. Né? Esse L aqui igual a 1 a 2. E os outros? Né? Por exemplo, se eu fizer H1 atuando num certo alfa', isso dá alfa'1, alfa'. H2 atuando no mesmo alfa', dá alfa'2, alfa'. Qual é o peso, então, associado com esse vetor alfa'? O peso dele vai ser alfa'1, alfa'2. Mas isso aqui é exatamente a raiz. Alfa. Então, nessa representação, só nessa, tá certo? Isso é um fato característico dessa representação. Nessa representação, os pesos são as raízes, mais dois outros pesos que são 0, 0. Tá certo? Então você tem, você não precisa nem continuar a conta aqui, né? Você tem, o seu conjunto de pesos vai ser μ1 igual a μ2 igual a 0, 0 e μi igual a alfa'. Se você quiser, você pode ter μi igual a mais ou menos alfa'. Desculpe, essa notação está imprecisa. Eu tenho μi dado por isso e tenho μi/i igual a menos alfa', que vão ser os pesos dos caras associados com menos a raiz. Né? Então aqui eu tenho 3 vetores peso, aqui eu tenho outros 3 vetores peso. 6 e 2, 8. Tá certo? Eu tenho 6 pesos não degenerados, tá certo? Porque todos aqueles alfa' e menos alfa' são caras diferentes uns dos outros. São aqueles vértices do hexágono, né? E 2 pesos degenerados, que são 0, 0. Tá certo? A gente vai carregar os
pesos a mesma noção de de raiz positiva e raiz negativa. Vocês lembram da última aula? O que eu chamei de uma raiz positiva é uma raiz cuja primeira componente que fosse diferente de zero fosse positiva. Tá certo? Uma raiz negativa é uma raiz cuja primeira componente diferente de zero é um número negativo. Tá certo? Vamos fazer a mesma coisa com os pesos. Eu tenho pesos positivos, pesos negativos da mesma maneira. Ok? Então, esse aqui é um exemplo. Né? A gente, ele é um exemplo bastante importante. Nós falamos da representação adjunta. Né? Por que isso aqui é representação adjunta? Porque as matrizes que representam os geradores, os operadores lineares que eu estou associando como geradores, são exatamente as matrizes que a gente viu antes, né? Lá atrás, na nossa discussão da representação adjunta. Então, isso aqui identifica a representação adjunta tal como nós definimos anteriormente, né? E o que a gente fez aqui foi encontrar a base de autovetores de H1 e de H2, tá certo? E, portanto, ler os pesos da representação. Chegamos ao seguinte fato: os pesos da representação são exatamente as raízes, mais esse peso duplamente degenerado, 0, 0. 0, 0 não é raiz. Raiz não pode ser zero. Lembra disso? Não? Raiz não pode ser zero. Mas 0, 0 não é raiz, mas pode ser peso. Tá certo? Veja que a representação adjunta satisfaz automaticamente aquele critério 2α escalar μ sobre α2 igual a inteiro. Né? Porque se os pesos são as raízes e o 0, 0, se 2α escalar μ1, 2α escalar μ2 é zero. Não tem problema, isso aí é um zero inteiro. Né? E 2α i escalar αj sobre módulo de α2 é um número inteiro também, porque a gente chegou a essa conclusão que duas vezes o produto escalar de uma raiz por outra, dividido pelo módulo de qualquer uma das duas, tem que ser um número inteiro. Isso foi uma conclusão que a gente chegou lá atrás. Então é claro que esse sistema de raízes mais o 0, 0 constitui um sistema de pesos. Eles indexam todos os estados base da representação. Todos eles podem ser caracterizados agora pelas raízes e pelo 0, 0, né? Duplamente degenerado. Ok? Então, isso é um exemplo. Vamos para frente. Né? Vamos para frente para desenvolver mais ainda essa história dos pesos. Então, maravilha. Né? Vamos falar sobre pesos fundamentais. Tá? Nossa definição de pesos fundamentais vai ser a seguinte. Vamos supor que eu tenha αj sendo uma raiz simples, certo? Recordando, na aula passada nós chegamos à conclusão que existem duas raízes simples no caso do SU3. Existem R raízes simples no caso de um grupo de rank R genérico, que são vetores de raiz, são raízes, tais que você pode escrever qualquer raiz como combinação linear delas, ou com coeficientes positivos inteiros, ou com coeficientes negativos inteiros. Tá certo? Então, existem duas raízes simples no caso do SU3. Tá certo? E a gente escolheu essas duas raízes simples como sendo duas raízes positivas, especificamente. Né? Aliás, elas têm que ser raízes positivas. Né? Mas isso é um teorema também. E tem que ser mostrado em geral.
Então, no caso do SU3, a gente escolheu aquelas duas raízes assim, né? Uma que aponta mais para cima, tem uma no meio aqui que a gente não... que ela pode ser escrita como alfa 1 mais alfa 2. Aí tem menos essa e menos essa, né? No caso do SU3. Então, as duas raízes simples do SU3 são aquelas duas, né? Que são diagonal e antidiagonal do hexágono, né? Então, vamos supor que eu tenho uma raiz simples, as duas raízes simples, eu tenho dois pesos, dois vetores peso, que satisfaçam o seguinte: 2 lambda i alfa j sobre norma de alfa j ao quadrado igual delta ij. Eu estou chamando esses caras de pesos, né? Porque, a rigor, o único critério que eu tenho para chamar alguém de peso é que aquilo ali seja um inteiro, para qualquer raiz. Tá certo? A gente vai ver, né? Quer dizer, é bastante fácil a gente ver que, se isso aqui é um inteiro para as duas raízes simples, isso aqui vai ser um inteiro para qualquer combinação linear com coeficientes inteiros das raízes simples. Tá certo? Isso não vai mudar. Então, esses caras aqui vão ser pesos, porque eles vão satisfazer a condição de que o produto escalar deles com qualquer raiz vai ser um inteiro. Né? Então, esses lambda aí, eles vão ser chamados de pesos fundamentais. Tá certo? Lambda 1 e lambda 2. Tem um para cada raiz simples. Então, no caso do SU3, tem 2, né? Beleza. Né? Então, isso que eu acabei de falar, vamos mostrar aqui com mais detalhe, né? Vou mostrar que 2 lambda i escalar alfa sobre norma de alfa 2 é um inteiro, para qualquer que seja o alfa, tá certo? Então, nesse caso, qualquer que seja o alfa, né? Ele pode ser escrito como somatório j igual a 1 a 2 de nj alfa j dividido por alfa 2. Né? Quer dizer, qualquer que seja a raiz, ela pode ser escrita como combinação linear das raízes simples, com coeficientes que são ou todos positivos ou todos negativos, mas inteiros. Né? Então, isso daqui dá somatório j igual a 1 a 2 nj 2 lambda i alfa j sobre norma de alfa j2. Por que norma de alfa j2? Porque no caso do SU3, todas as raízes têm o mesmo módulo. Tá certo? Para mostrar isso para um caso de SUN, entram mais coisas que a gente não demonstrou. Então, essa demonstração especificamente é simples, mas ela só vale para o SU3. Tá certo? Em outras circunstâncias, esse cara que está aqui vai envolver, tem uma raiz que é 2 vezes o tamanho da outra, tem coisas assim, né, acontecendo. Bom, isso daqui é exatamente a condição delta ij, né, de modo que o somatório de nj delta ij vai ser ni. Né? Então, se você pegar e fizer um produto escalar de cada um dos lambda i, o lambda 1 e o lambda 2, com qualquer alfa, o que você vai obter vai ser um número inteiro. Portanto, eles são pesos. Está mostrado isso. Né? Eles são pesos. Né? E agora vamos justificar o nome deles de pesos fundamentais. Né? Para justificar isso, eu vou mostrar o seguinte. Né? Todo peso pode ser escrito como combinação linear com coeficientes inteiros dos pesos fundamentais. Tá certo? Vou mostrar isso aqui rapidinho. Então, para mostrar isso, vamos colocar em prova. Né?
Vamos definir isso aqui. Vamos definir LI como sendo 2μ escalar αi sobre αi ao quadrado. Vamos supor que μ seja um peso, ok? μ é um peso. Então eu estou definindo, né, esse LI como esse produto escalar de μ com αi, onde os αi são as raízes simples. Tá certo? Então, definindo isso, eu vou considerar essa quantidade aqui, μ menos somatório igual a 2 de LI lambda I. Tá certo? LI é esse número que eu coloquei ali. Concordam que esse LI é um inteiro, né? Porque por hipótese μ é um peso. Né? Então, o produto escalar dele com qualquer raiz simples, multiplicado por 2 dividido por alfa pela módulo da raiz, ao quadrado, tem que dar um inteiro. Então, LI é um inteiro e os lambda I são os pesos fundamentais. Esses são os caras que satisfazem essa relação aqui com as raízes simples. Então, o que eu estou considerando? Eu estou considerando uma combinação linear dos pesos fundamentais, L1 lambda 1 mais L2 lambda 2, tá certo? E estou subtraindo o peso μ dessa combinação linear. Ok? Bom, isso que está aqui, eu vou calcular o produto escalar com αj sobre norma de αj ao quadrado. O problema é meu, por que eu estou fazendo isso? Tá certo? É porque me deu uma telha, né? Eu sou um gênio, naturalmente. Né? Claro que não, né? Mas isso é um truque para a gente mostrar. O que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que esse produto escalar é zero, tá certo? E daí a gente vai concluir uma coisa sobre o μ. Né? Então, beleza. Então, isso daí, esse produto escalar, vai nos dar 2μ escalar αj sobre norma de αj ao quadrado menos somatório de I igual a 2 de 2 lambda I escalar αj sobre norma de αj ao quadrado LI, tá certo? E quem que eu tenho que fazer produto escalar aqui dentro é com lambda I. O LI são números inteiros. Né? Mas, esse cara que está aqui é o que eu chamei de LJ, não é isso? μ escalar αj sobre o módulo de αj ao quadrado é o LJ. Né? E esse cara que está aparecendo aqui é o ΔJ. Porque os pesos lambda são pesos fundamentais. ΔJ com LI vai dar LJ, LJ menos LJ, zero. Né? Portanto, conforme antecipei, aquele produto escalar está ali é zero. Mas esse produto escalar é produto escalar de um certo vetor bidimensional com dois vetores, com dois vetores linearmente independentes. α1 e α2. Estou dizendo que o produto escalar disso com α1 disso com α2 é zero. α1 e α2 são linearmente independentes, em duas dimensões. Né? O único jeito de um produto escalar dar zero com dois vetores linearmente independentes é se esse vetor for zero. Tá certo? Não tem outra saída. Portanto, isso aqui ser zero implica que μ menos soma de I igual a 1 a 2 de LI lambda I é igual a zero ou que o μ é igual a isso. Olha o que a gente provou. A gente provou que se eu tiver um peso μ, ok? Esse peso μ, seja ele quem for, pode ser descrito como combinação linear
dos lambda-is, dos pesos fundamentais. Ok? Então essa é a ida, vamos dizer assim, da história, né? A volta diz o seguinte: vamos supor que eu consiga uma combinação linear dos lambda-is com coeficientes inteiros, tá certo? Então, vou chamar isso aqui de ida, né? E agora a gente pode falar da volta, né? Suponha que eu tenha um Mi que seja uma combinação linear dos pesos fundamentais. Então é bastante fácil a gente mostrar que esse Mi é um peso, né? Não é isso? O Mi é L lambda I, então Mi escalar alfa vai ser isso aqui, né? Isso aqui foi o que a gente mostrou, né? Tá certo? Para qualquer raiz, né? Isso daqui é um inteiro. Então isso aqui é um certo inteiro, isso aqui é um inteiro, isso aqui é um produto de inteiros, uma soma de produtos de inteiros, isso é um inteiro também. Então você pode dizer que se o Mi for uma combinação linear dos pesos fundamentais, ele é um peso. Né? E se ele for um peso, ele é uma combinação linear dos pesos fundamentais. Portanto, todo peso pode ser escrito como combinação linear dos lambda-is. Tá certo? O que a gente acabou de mostrar é isso aqui, ó. Se Mi é um peso, o Mi pode ser escrito como M lambda 1 mais M lambda 2. Por isso que os caras são pesos fundamentais. Certo? Legal. Dá uma olhada aqui nos exemplos, né? Exemplo de quê? De pesos fundamentais. Tá certo? A gente vai calcular pesos fundamentais para o SO2 e depois para o SO3. Tem umas coisas fantásticas, né? Por exemplo, a gente descobrir que a gente já sabe tudo isso. Né? Os resultados vão ser familiares, né? Tremendamente familiares para todos. Né? Então, por exemplo, né? Exemplos. Primeiro exemplo, SO2. Né? No caso do SO2, como é que é a álgebra de Lie do SO2? Né? Veja, como é que é a álgebra de Lie do SO2 já vista do ponto de vista de raízes. Né? O SO2 é assim, comutador de T3 com T mais menos, é mais menos, T mais menos. Não é isso? E o comutador de T mais com T menos é 2T3. Né? Daqui você pode ler direto quais são os pesos do SO2. Dos pesos não, desculpe. Quais são as raízes do SO2. Né? Ó, comutador de T3 com T+, é T+. Comutador de T3 com T-, T-. Então você tem duas raízes no SO2, mais 1 e menos 1. Está consistente. Se
mais 1 é raiz, mais 1 é essa, né? Tá certo? As raízes aparecem assim. Você pega o cara da subálgebra de Cartan, que vai ser, você pode escolher quem é, T1, T2 ou T3, mas vamos lá, todo mundo escolhe T3 e nós não vamos fugir à regra, né? O cara da subálgebra de Cartan, o único gerador da subálgebra de Cartan, SU3, você tem 3 geradores, mas ninguém comuta com ninguém, então a subálgebra de Cartan tem dimensão 1. Só um cara comuta com ele mesmo, e mais nada, né? Chama ele de T3. Os outros dois vão ser operadores step, quando você pegar e diagonalizar a álgebra, que nem a gente fez com as raízes, no SU3. Então, essa equação aqui, que a gente conhece bastante, é justamente a equação que define as raízes do SU2. Né? Então, SU2 tem duas raízes, né? Alfa igual a 1 e menos alfa. Tá certo? Quais são as raízes simples, então, do SU2? Né? Alfa. Né? Só tem uma raiz, portanto, essa raiz é a raiz simples. A outra ela é positiva, né? E a outra raiz pode ser escrita como combinação linear das raízes simples com coeficientes negativos, menos alfa. Né? Então, alfa também é a raiz simples do SU2. Tá certo? Se o alfa é a raiz simples, então agora eu posso calcular o peso fundamental. Eu só tenho uma raiz, né, simples, portanto eu só vou ter um peso fundamental. Não sei se está meio confuso na cabeça de vocês ou não. Eu acabei de dizer que os pesos são dependentes da representação, a forma deles, né? E o número deles também depende da representação. Mas atenção, o número de pesos fundamentais é sempre 2. Por quê? Porque em SU3 eu só tenho duas raízes simples. Então eu vou ter 2 pesos fundamentais. Numa representação, o número de pesos depende da dimensão da representação. Mas o número de pesos fundamentais de um grupo é independente da representação, depende do número de raízes simples. Tá certo? Então, no SU3 eu tenho 2 pesos fundamentais. No SU2, como eu tenho uma raiz simples, eu também só tenho um peso fundamental. O peso fundamental satisfaz essa equação aqui, ó. 2 lambda escalar alfa sobre alfa 2 igual a 1. Tá certo? Eu não tenho 2, então tem que dar isso. Bom, o produto escalar é o produto normal mesmo, né? O módulo de alfa 2 é 1, né? O próprio alfa é o número 1. Então, o nosso peso fundamental é 1/2. No caso do SU2. Quais são todos os pesos do SU2, então? Múltiplos de 1/2. Se for um múltiplo par, o peso vai ser um número inteiro. Se for um múltiplo ímpar, o peso vai ser um número semi-inteiro. Tá certo? Então, μ, o peso geral do SU2, vai ser n vezes 1/2. Tá certo? Que diabos são os pesos? São os autovalores, dos geradores da subálgebra de Cartan. Quem são os geradores da subálgebra de Cartan? T3. Então, esses pesos, μ, tá certo? Eles são autovalores
do T3. Isso a gente já sabia sobre o SO2. A gente só está deduzindo de outra forma. Os autovalores do T3 são inteiros ou semi-inteiros. Tá certo? O autovalor de J3 ou T3, tanto faz. Né? Se a gente quiser. Maravilha. Bom, SO2 mole demais, mas vamos para o SO3, né? No caso do SO3, vamos relembrar aqui, né? A gente tem o diagrama de raízes, né? Do SO3, que era assim, né? Tem um exercício, né? Aqui, não vou fazer o exercício para vocês, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada nele, que vai mostrar exatamente quais são essas raízes, tá certo? Quais são essas raízes? Ou seja, vai pegar as matrizes de Gell-Mann, vai fazer umas combinações lineares que eu estou propondo para as matrizes de Gell-Mann, calcular os comutadores entre o λ3 e o λ8 e essas combinações lineares, e essas combinações lineares vão ser exatamente os operadores step, tá certo? Dali vocês vão tirar as raízes do SO3 na forma explícita mesmo delas. É um exercício, está aqui nas notas de aula. Né? Eu vou só antecipar uma coisa, é o seguinte, essa raiz aqui é 1, 0. A gente só precisa saber ela. Né? Porque se esse cara aqui tem o mesmo módulo que esse e faz 60 graus, é só uma questão de sair rodando, né? essa raiz para encontrar o resto. Né? Então, essa raiz e essa raiz, elas são as raízes simples, né? Vamos chamar essa aqui de α1 e essa aqui de α2. As raízes simples são α1 igual a 1 meio, raiz de 3 sobre 2, e o α2 é 1 meio, menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Veja que eu não estou fazendo essa conta, mas é uma conta muito simples de ser feita. Eu estou indicando isso também nas notas de aula, certo? Exatamente qual é o procedimento para chegar não só nesse aqui, mas para chegar também nesse e nesse aqui. Agora, de fato, você só precisa chegar nesse. Se você chegar nesse, o resto você obtém dessa maneira. Né? Então, elas são raízes positivas, né, que geram todas as outras raízes. Né? Por exemplo, se você somar α1 com α2, você obtém α1, 0, né? Dá exatamente isso aqui. Né? Maravilha. Como é que eu calculo agora os pesos fundamentais? Quantos pesos fundamentais eu vou ter? Eu tenho duas raízes simples, portanto eu vou ter dois pesos fundamentais. Né? Por exemplo, o λ1 ele satisfaz o seguinte: 2 λ1 escalar α1 sobre norma de α1 ao quadrado tem que ser 1, tá certo? E 2 λ1 escalar α2 sobre norma de α2 ao quadrado tem que ser 0. Delta e J. Né? Então, vamos supor que você chama esse λ1, esse vetor, de λ1x e λ1y. Né? Então, sabendo quem é o α1 e quem é o α2, você vê que isso aqui é um par de equações lineares, um sistema de equações lineares para λ1x e λ2x, λ1x, λ1x, λ1y. Então você tem isso aqui, ó. Essa aqui dá λ1x mais λ1y, raiz de 3, igual a 1, e essa daqui dá λ1x menos λ1y, raiz de 3 igual a 0. É um sistema linear não homogêneo. Então a solução é única. Tá certo? Não tem ambiguidade, não tem nada. Né? Daqui você tira que o seu λ1, né, ele é 1 meio 1 sobre 2 raiz de 3. Certo?
Mesma coisa para o lambda 2. Você vai ter 2 lambda 2 escalar alfa 1 sobre o norma de alfa 1 ao quadrado igual a zero e 2 lambda 2 escalar alfa 2 sobre o norma de alfa 2 ao quadrado igual a 1. Se norma de alfa 1 ao quadrado, norma de alfa 2 ao quadrado é 1, né? A gente já sabe. Todo mundo tem a mesma norma, né? Então isso daqui, não vou escrever a equação exata ali, lambda 2 é 1 meio menos 1 sobre 2 raiz de 3. Tá certo? Então estão aí os, não é assim, uma representação dos pesos, não, é os pesos fundamentais do SO3. São esses, não são outros. Os pesos fundamentais, como vocês podem ver da solução desse sistema de equações, eles são univocamente determinados pelas raízes simples. Tá certo? Se você tiver as raízes simples, os pesos fundamentais são obtidos como solução dos sistemas de equações lineares não homogêneos. Então, eles são univocamente determinados. Os pesos fundamentais são, portanto, independentes da representação. Tá certo? Talvez tenha uma representação cujos pesos sejam um ou outro dos pesos fundamentais. Isso é um caso particular. Mas os pesos fundamentais servem para você montar qualquer peso que você queira. Tá certo? Então, eles são atributos do SO3. Essas formas, lambda 1 igual a 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3, lambda 2 igual a 1 meio, menos 1 sobre 2 raiz de 3, são coisas independentes da representação. Não estou falando de nada dependente de representação. Esses são os pesos fundamentais do SO3. Ou seja, aqueles vetores bidimensionais em termos dos quais qualquer combinação linear com coeficientes inteiros é um peso também. É claro que você pode agora, né, representar o conjunto de todos os seus pesos fazendo uma rede, né? Você pode, por exemplo, agora pegar lá o seu diagrama de raízes, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, né? São bem ruins, né? Essas são as raízes, né? E os pesos, eles estão aqui, nesse meio. Se você fizer se você for procurar esse é o lambda 1, esse é o lambda 2. Tá certo? Esse aqui é o alfa 1, alfa 2, esse aqui é o lambda 1, esse aqui é o lambda 2. O peso mais geral que você vai ter, né, Mi, vai ser M lambda 1 mais M lambda 2. Então eles vão formar uma rede, porque esses M e N são inteiros, né? Então você pode ter, por exemplo, lambda 1, 2 lambda 1, 3 lambda 1, 4 lambda 1, todos esses são pesos. Lambda 2, 2 lambda 2, 3 lambda 2 e menos eles também, tá certo? E combinações deles, que vão ser somas desses vetores que vão dar outros pontos aqui ao longo dessa rede, tá certo? Então, você vai ter pontos definidos,
né? Por exemplo, esse com esse, você vai dar esse. Você vai preenchendo isso aqui com pontos. Isso daqui vai te dar o que você chama de rede de pesos de SU3. O conjunto de todos os caras desse tipo, representados no plano. Tá certo? A rede de pesos do SU2, né, é mais simples da gente desenhar, né? Tá certo? Vai ser 0, 1 meio, 1, 3 meios, etc. E menos isso também, né? Menos 1 meio, menos 1, menos 3 meios, assim por diante. Essa é a rede de pesos do SU2. Se você tiver dois pesos, né, você vai ver que eles diferem entre si por somas de raízes. Porque se você tiver Mi associado com um peso, né, um estado Mi associado com um peso, se você aplicar o operador Eα, que é o operador escada, né, o operador step, né, se você aplicar esse Eα no Mi, esse cara é um autoestado do HI. Né? Porque HI alfa é Eα HI mais o comutador desses dois, que é alfa I Eα. Né? Mas HI vezes Mi, HI atuando em Mi da Mi, né? Mi, né? Então isso aqui vai ser Mi mais alfa I Eα Mi. Então, dado um peso, dado um vetor caracterizado, um autovetor dos HIs, caracterizado com um certo peso μ, Eα atuando nesse cara, também está associado com um peso que é μi mais αi. Ele é um peso porque ele é um autovetor dos HIs. Né? E ele difere do μ anterior pela soma da raiz que você aplicou, associada com o operador step que você aplicou. Tá certo? Então, se você tiver uma representação, né, de dimensão finita, naturalmente, né, vamos parar para pensar. Né? Eu escolhi um conjunto de autovetores dos HIs, do H1 e do H2. Certo? Então, essa é a base do espaço vetorial onde esses H's estão atuando, da representação em si. Né? Então, vai ter um vetor dessa base associada com o maior peso possível. O que significa maior? Significa maior naquele sentido que nós vimos na aula passada. Uma raiz era maior do que a outra se a diferença das raízes fosse um vetor positivo. O vetor positivo é o cara cuja primeira componente não nula é positivo. Né? Então, eu estou aplicando esse mesmo conceito para os pesos. Estou numa representação de dimensão finita. Né? Então, está lá. Tem um vetor assim, outro vetor assim, e N. Cada um está associado com um vetorzinho peso. Um deles vai ser o maior de todos. Vamos escolher um certo Mi barra, que é maior do que Mi barra Mi1, maior que Mi2, vai ser o próprio Mi1, né? Oi? Café, se quiser. Não, obrigado. Assim por diante. Vai ser um deles. Tá certo? Esse Mi barra é um desses caras. Ele é maior do que todos eles no sentido que eu falei. Eu comparo um cara com o outro, pelo meu critério, Mi barra menos Mi1 maior que zero, se o resultado dessa diferença me der um cara cuja primeira componente diferente de zero é positivo. Tá? Então, esse cara é tal que ele está associado, visualmente eu vejo isso, ele está associado com o maior de todos os pesos que estão lá. Portanto, a ação
do E-alfa, se o alfa for uma raiz positiva sobre esse cara aqui, tem que dar 0. Porque se não der 0, ele me dá um peso que é maior do que o mi barra, que por hipótese é o maior peso. Tá certo? Então, se você pegar esse peso, que é o peso chamado de máximo, né? Mi barra, peso máximo. Você vai poder obter todos os outros autovetores dos HIs da sua representação, todo o resto da base, aplicando E menos alfa, tá certo? Ou seja, aplicando operadores step associados com raízes simples negativas. Porque com isso você vai abaixar o peso. E isso tem limite. Chega uma hora que você esgota a dimensão da representação, tá certo? Se a sua representação é de dimensão n, vai ter um momento em que você terminou, esgotou todo mundo. Então, todos os vetores base da sua representação podem ser obtidos nessa fórmula. É muito difícil, é um negócio simples que eu estou falando, mas é muito difícil expressar, né, em termos. Se você tiver um peso genérico aqui de dentro, você pode atingir esse peso atuando sobre o vetor de peso máximo com um certo número de operadores de abaixamento, operadores step associados com menos. Isso é completamente similar ao que a gente faz no SU2. Tá certo? Lá também você escolhe